Olá, olá, tudo bem? Meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? É uma diferença de fuso, né? Entre nós, mas eu quero desejar aqui meu excelente dia para você que está assistindo. Meu nome é Guilherme Vieira Barbosa, eu sou doutorando em Direito pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, sob orientação do professor Carlos Eduardo de Abreu Bucô. E minha pesquisa, ela se destina basicamente sobre migrações forçadas, desde a graduação, passando pelo mestrado, até hoje no doutorado, eu tenho focado em estudar mais sobre migrações forçadas. E nesse trabalho que eu vou apresentar aqui, hoje, nesse momento, versa, que é o trabalho Caminhar sobre Cacos de Vidro, a violação à diversidade na precarização do trabalho entre as pessoas em situações de migrações forçadas. Eu quero trazer um panorama aqui sobre a realidade dos refugiados, dos migrantes, dos deslocados, mas principalmente os refugiados, aqueles que não têm uma outra opção a não ser fugir. E quando adentram no novo país, quando adentram no local que os acolhe, acabam vendo a sua diversidade em risco. É por isso que eu coloquei pisar sobre cacos de vidro, porque realmente estamos lidando com uma situação extremamente delicada. A priori, e eu vou falar um pouquinho para frente, nós pensamos apenas que dar um emprego, dar condições de trabalho, dar benefícios, dar assistência a essas pessoas do ponto de vista material, né, por si só basta. Quando na verdade, muitas dessas pessoas o que mais quer é resguardar a sua diversidade, é manter e preservar a sua identidade. Então, o meu trabalho visa, lógico, sobre um viés de uma análise do direito internacional migratório e também com uma intersecção com o direito do trabalho, analisar a situação da diversidade e identidade que estão em risco dessas pessoas refugiadas, migrantes forçados ao redor do mundo, e não necessariamente em um país específico. Tá? Logo de início, o que eu queria trazer para vocês é uma contextualização de que hoje, no mundo, no contexto da comunidade internacional que nós vivemos, onde há intensificação das relações da sociedade dos estados que compõem essa comunidade internacional, é fato e é certo que novos rumos começam a ser traçados tanto pela comunidade tanto quanto pelo direito também. E dentro desses novos rumos também há novos benefícios, novas conquistas que querem ser almejados, conquistados, alcançados, mas também há vários novos desafios, várias novas questões, várias novas barreiras que precisam ser lidados, que precisam ser ultrapassados, vencidos, através de uma ótica cada vez mais humanista, mais pró-homine, mais justa, mais coletiva, mais igualitária. Dentre esses vários assuntos, vários desafios que a humanidade tem nos próximos anos e que já enfrenta desde já, um dos grandes, e se não talvez o maior que nós veremos no futuro, são a questão das migrações forçadas. E os impactos que essas migrações causam tanto nos países que os acolhem, que os recebem, também nos países que perdem essas pessoas, mas principalmente quais são os impactos, consequências que geram dentro dessas próprias pessoas, nessas próprias pessoas, no contexto dessas próprias pessoas. E é nesse prisma, nesse liame, que se insere, em especial, o mais conhecido, a mais conhecida, né, forma de migração, de deslocamento forçado, que são dos refugiados pelo mundo, que são aquelas pessoas que atravessam uma fronteira e ingressam em outros países, tá bom? Então, logo de cara, eu quero contextualizar, né, conceituar o que são refúgio, o que são refugiados, o que é um refúgio, e quais são as características que uma pessoa tem que ter para ser considerada como refugiada. Basicamente, são duas. Ela tem que se enquadrar numa das hipóteses legais de reconhecimento internacional de refúgio, e ela tem que ter aqui a gente chama de princípio do não refoulement, que é a impossibilidade de retorno ao seu país de origem ou o país da onde ela saiu e migrou. Então, são essas dois requisitos. A impossibilidade de retorno é bem simples. Se ela voltar, ela morre ou ela perece. Então, não tem muito o que falar. Agora, o primeiro requisito que ele tem que se enquadrar numa das formas de reconhecimento de status de refugiado já demanda um pouquinho mais que eu quero falar aqui, trazer nesse contexto introdutório aqui. O que é um refugiado? Para a Convenção de 1951 e o Protocolo de 67,
que aperfeiçoou, que são os documentos internacionais que abordam a questão do refúgio. Refugiado é toda e qualquer pessoa que sofre perseguição em seu estado de origem ou então de residência habitual por motivos de raça, religião, opinião política, nacionalidade ou por simples participação em determinado grupo social. E aí, esses são o que a gente chama de motivos clássicos. E aí a gente coloca também dois novos motivos, que são a guerra, e dentro da guerra a gente coloca tanto conflito bélico entre nações quanto a guerra civil, conflito armado interno, civil, entre tribos, entre etnias, entre povos, entre a própria população. E também a guerra informal. E além desse, o segundo um outro motivo novo, que são os fenômenos migratórios. Esses também são conhecidos como responsáveis por gerar movimentos migratórios de refugiados pelo mundo. Os motivos clássicos estão na Convenção de 51 e no Protocolo de 67. Além deles, também a guerra. Os movimentos migratórios forçados em razão de motivos ambientais já há uma maior barreira, é uma maior dificuldade, porque eles têm surgido, além de estarem surgindo mais recentemente, né, há uma grande gama, uma abertura muito grande sobre quem são pessoas e refugiados ambientais, porque envolve desde questões climáticas, como a questão do aquecimento global, quanto impactos do homem sobre a natureza, desenvolvimento humano, questões industriais, poluição, assim como também questões da natureza, né? Vulcão, tsunamis, tudo mais. Mas tudo isso, a rigor, são considerados refugiados ambientais. Tá bom? Agora, onde que eu quero trazer a intersecção para o nosso trabalho sem mais delongas? Que é a questão envolvendo mesmo a diversidade, a migração e o meio ambiente laboral em um mundo globalizado. Ora, é certo que a diferença, gente, sempre esteve presente em todos os aspectos da vida dos indivíduos. A diferença sempre esteve presente em toda a história da humanidade, seja nos termos sociais, econômicos ou de poder, em todos os lugares do mundo, abrangendo todos os povos, culturas, tradições, preceitos e sistemas. Ocorre que a diferença esteve constantemente vinculada também à desigualdade, propriamente dita. E apesar dos princípios e valores não possuírem um laço algum de ligação entre a diferença e desigualdade, é certo que hoje em dia eles têm utilizado como a diferença como marca de se permitir a desigualdade. E é isso que no ambiente laboral mais acontece. É por isso necessário, logo de cara, desvincular as naturezas da diferença e da desigualdade que existem. A diversidade, a diferença que existe entre todos os seres humanos, ela tem que ser exaltada. A desigualdade tem que ser abolida. E principalmente na seara trabalhista. Principalmente no meio ambiente laboral, aonde os refugiados buscam recomeçar. Ora, ao longo da história, as lutas de classes, os interesses alheios, as políticas dos países, a própria geopolítica internacional, os objetivos traçados por cada nação, subjugaram a diversidade existente entre os próprios indivíduos dentro do mesmo povo. E pior, fizeram um ranking, parece, das diversidades que merecem maior apreço e aquelas que devem ser extintas. E isso não é um símbolo de harmonia e respeito aos direitos fundamentais do homem sobre o próprio homem. Os direitos inerentes do ser humano, os direitos fundamentais dos direitos humanos, estão resguardados e efetivados internacionalmente. Dentre eles, os direitos laborais. Dentre eles também o direito ao recomeço. No artigo 10, no artigo 2, perdão, da Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948, Declaração Universal de Direitos Humanos, diz o seguinte: toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, qualquer outra condição. Ou seja, o próprio artigo 2 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela exalta a diversidade, ou seja, existe diversidade, existe diferença, só que ela condena a desigualdade. Então, não pode ser usada a desigualdade como sinônimo da diversidade. Nunca. Em um mundo globalizado, onde a qualidade encontra-se subjugada pela quantidade, pela velocidade, admitir culturas, ideias consideradas diversas,
e até mesmo atrasadas em relação à sua, em relação à outra, em relação a do outro, seja no aspecto tecnológico, cultural, socioeconômico, político, constitui um grande erro crasso. E esse erro crasso é cometido diariamente contra os refugiados e imigrantes forçados que adentram o novo país. Todos os avanços tecnológicos, todos os esforços feitos no campo do desenvolvimento das nações visa tornar as populações distintas e reafirmar os valores que existem nessa grande aldeia global que se chama de mundo, sob pena de consequências irreversíveis do homem para o próprio homem. Lógico que a gente não quer dizer aqui que o mundo tem que retroceder na evolução natural do homem, ou na evolução tecnológica, globalização do internacional que nós vemos nos últimos anos. Muito menos que a modernidade e a tecnologia são ruins, ou então são corruptas. Não, longe disso. É que as consequências de uma busca insana pela estabilização e inovação acarretam uma tal padronização indesejada de forma geral, que acaba levando à desigualdade e, por consequência, ao desrespeito, à negligência da diversidade e da identidade de cada um. As situações das pessoas perseguidas ao redor do mundo demonstram esse quadro deprimente de impossibilidade e ausência de uma tutela e assistência efetiva, seja nacional ou internacional, que garanta essa diversidade deles. Os refugiados almejam que a identidade e a diversidade deles sejam resguardada, reefetivada, assegurada, acima de qualquer direito que pode se conceder quando eles entram no país. Eles não apenas não querem ser taxados como escravos, do ponto de vista físico, mas também eles não querem ser taxados como escravos culturais de um povo. Nem que, eles também não querem se vender a sua cultura, suas tradições, sua história, simplesmente por um pedaço de pão ou um trabalho. Por isso a preocupação com a identidade e receptividade dos refugiados, das pessoas sujeitas ao refúgio ao redor do mundo, é algo alarmante e essencial sob esse prisma de analisar a diversidade e não a padronização. Porque quando um refugiado entra num país, o que mais se espera e que se busca é que ele entre no padrão daquele país, sob preço e sacrifício daquilo que for necessário, inclusive a cultura e diversidade dele. Ora, a possibilidade de trabalho, de novas possibilidades, de crescimento, de amadurecimento profissional, financeiro, traz esperança a cada migrante refugiado no país que nos recebe. Agora, o respeito à diversidade e à diferença vai marcar o tom de receptividade e igualdade, que é uma norma de ius cogens, que aquele país vai fazer em relação àquele refugiado. Ora, vai se analisar se o viés da globalização, padronização fordista, onde aquele refugiado tem que ser apenas mais um na linha de montagem, ou então se vai se respeitar as características inerentes dele quando ele entra no meio ambiente de trabalho, vai ditar como que vai ser o futuro dos direitos humanos daquele país efetivamente garantidos e realizados, bem como da nossa sociedade como um todo. É impossível não vincular essa discussão toda de refugiados, de fluxo migratório, a um determinado país com o aumento das desigualdades naquela mesma nação, bem como possíveis resistências e dificuldades socioeconômicas que aquele imigrante começa a deter. Ora, fora a dificuldade de obter trabalho, de obter oportunidades de crescer, aquele imigrante ainda enfrenta uma vida pior do ponto de vista de dignidade, porque nem a identidade e diversidade dele ele consegue manter. E pior, o trabalho que ele ganha é terrível, é com condições insalubres, incompatível com a formação, às vezes, que ele teve no país de origem, incompatível com a cultura e conhecimento que ele tem, e sem perspectivas de crescimento e evoluções. E no caso dos refugiados, isso acaba consumindo eles. Por isso permite a continuidade dessas opressões, desigualdades, sem respeito à identidade, sem respeito à diferença, sem respeito à diferença, ainda que sistêmicas ou implícitas, ou ainda toleradas, seja de ordem jurídica, política, econômica e social, vinculadas às questões de oportunidades laborais e do meio ambiente de trabalho que os refugiados se inserem, em detrimento da situação já fragilizada dos movimentos migratórios que eles tiveram que enfrentar, e ainda tem que receber uma situação precária de trabalho, tornam o homem consumindo o próprio homem. E isso
não se pode permitir sob a ótica dos direitos humanos fundamentais, resguardado internacionalmente. Bom, o trabalho é muito amplo, eu gostaria de apresentar muito mais profundamente aquilo que eu pesquisei e tudo mais, mas esse é um panorama geral. Espero que vocês tenham entendido, seja de grande valia. Eu me coloco à disposição de vocês para contato, no meu e-mail, e agradeço a oportunidade de vocês estarem ouvindo e eu contribuir para esse congresso. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.